especial. Nós vamos estudar a palavra de Deus agora, nesse momento, com toda reverência e seriedade que a mesma demanda. Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Hoje, como é o Dia das Mães, eu gostaria de compartilhar com vocês um exemplo de mãe a ser seguido. E para isso eu quero gastar um tempo com os irmãos olhando para Ana, a qual nós veremos algumas características de uma mãe piedosa. Irmãos, as mães, elas possuem uma posição muito importante na sociedade. Não é à toa que, dentro das Escrituras, as mães elas são colocadas numa posição de exaltação. Na verdade, irmãos, ser mãe é um grande ministério que Deus te dá. Quando nasceu aquele bebezinho, você recebeu uma grande obra nas suas mãos. Algo que é uma tarefa que é para toda a vida. Não é uma coisa que, quando tem 18 anos, agora você não tem mais preocupação. Pelo contrário, às vezes depois dos 18 é que as preocupações vêm. Sem dúvida, ser mãe é um grande ministério, um privilégio que o Senhor te dá. Então aquele grupo todo belo aqui na frente tem que ser grato a Deus pelo privilégio que você tem de ser mãe. Certo escritor disse certa vez o seguinte: nenhuma nação é maior do que suas mães, pois elas que criam os homens. Nenhuma nação é maior do que suas mães, pois elas são aquelas que criam os homens. Sem dúvida, nós vivemos em tempos difíceis, não é verdade? O nosso período de vida aqui nessa terra tem sido bastante conturbado, principalmente nos últimos anos. E é preocupante, muitas vezes, o estado das famílias no mundo em que nós vivemos. Nós encontramos as famílias a frangalhos, muitas vezes. Nos nossos dias, a família tem sido um recorte daquilo que Deus idealizou que ela fosse. Infelizmente, cada vez mais nós temos visto as famílias fugindo das suas responsabilidades. Pais e mães estão muito mais preocupados em ganhar dinheiro, construir patrimônios, do que muitas vezes criar seus filhos no temor e no caminho do Senhor. Muitas vezes estão mais envolvidos com as coisas que esse mundo tem a oferecer do que de fato com as coisas que o Senhor tem prescrito para o seu povo e para a sua igreja. Sem dúvida, irmãos, os nossos dias têm sido tão terríveis, onde nós somos forçados a aceitar como famílias uniões não compostas por homens e mulheres conforme Deus tem idealizado. Eu vi uma postagem de Dia das Mães do professor Adalto Lourenço, ele é um cientista, e foi muito interessante ver a maneira como ele colocou: parabéns para todas as mães XX. Por quê? Porque é o cromossomo XX que constitui uma mulher e XY constitui um homem. Então, hoje em dia nós vivemos num período tão difícil da história da humanidade que a gente tem que detalhar o que é uma mulher, o que é uma mãe. Porque qualquer um hoje pode se intitular uma mulher e uma mãe, e ai de você se questionar o que a pessoa tem dito que ela é. Ou seja, nós vivemos em um período não muito favorável. Mas o momento em que nós vivemos, irmãos, não é muito diferente do tempo em que Ana viveu. Ela viveu no período dos juízes. E a situação de Israel durante aquele período era extremamente difícil. Para você ter uma noção, Sansão, ele havia morrido e a sua morte fez com que a nação ficasse sem um grande líder na terra. O mundo estava em um estado de calamidade, um estado de confusão. E havia uma urgente necessidade de que um grande líder fosse levantado. E, irmãos sabem, fazendo a leitura da narrativa bíblica, Deus vai levantar um grande homem. Agora, em tempos difíceis, tanto quanto o que vivemos hoje, quanto o que Ana viveu no passado, era um período de grande opressão. No caso de Ana, os filisteus eram um grande inimigo para Israel. E eles estavam conquistando cada vez mais terreno.
Os sacerdotes que deveriam conduzir o povo na adoração também estavam corrompidos e distantes de Deus. No próprio templo, haviam relatos até mesmo de imoralidade sexual, onde o próprio filho, os filhos do sumo sacerdote, estavam envolvidos em pecados terríveis. Ou seja, era um período miserável, um tempo muito mau, um período onde não só o povo estava corrompido, mas também a liderança espiritual do povo também estava corrompida, assim como os sacerdotes. E foi um tempo onde a nação de Israel como um todo estava longe de Deus. E é em tempos assim, irmãos, que Deus precisa levantar um homem especial. E Ele vai levantar. O nome desse homem será Samuel. Agora, para levantar homens especiais, Deus antes levanta uma mulher especial. Olhe comigo no capítulo 2 do versículo 1. Capítulo 2, versículo 1, diz assim a palavra do nosso Deus. Então Ana orou assim: o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Agora, será que nós podemos conhecer um pouco melhor quem é Ana? Irmãos, Ana era uma mulher especial que realmente conhecia Deus. Eu acho que os primeiros 2 versos do capítulo 2 que nós lemos dá um perfil de quem ela era e reflete um pouco daquilo do seu coração. Agora vamos dar uma olhada quem era o seu marido. Quando a gente olha para o capítulo 1, volta para o capítulo 1, no versículo 1, lá nós lemos o seguinte, talvez uma página para trás na sua Bíblia, diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Então aqui nós temos um relato de quem era Eucana, o marido de Ana. Agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre como essa família ela era constituída. Olha o versículo 2. Eucana tinha o quê? 2 mulheres. E continua falando. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. E aqui começa a dificuldade. Ela era casada com um homem chamado Eucana. Eucana, ele era um levita. Mas Eucana possuía uma outra esposa chamada Penina. Penina, é dito aqui no texto para nós que ela tinha filhos. Ana, não. Agora hoje eu quero focar com os irmãos aqui não em Penina, nessa personagem, mas eu quero focar na personagem de Ana. E através da vida de Ana nós podemos ver 3 características de uma mãe piedosa. E é o que eu quero que vocês, mães, obviamente toda a igreja, mas que nós todos possamos olhar para essas características. 3 características que são necessárias para você ser uma mãe piedosa. Primeira característica, ela tem um relacionamento correto com o seu marido. Uma mãe piedosa, ela tem um relacionamento correto com o seu marido. Como nós podemos ver isso na vida de Ana? Nós podemos ver isso, em primeiro lugar, porque ela participava com o marido na adoração a Deus. Olha o que diz versículo 3 na sua Bíblia. Capítulo 1, versículo 3 diz assim: todos os anos, esse homem, Eucana, o marido de Ana, ele ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Ana, então, tinha um marido cristão, um marido convertido, um marido que buscava a Deus. Ele subia pelo menos 3 vezes a cada ano para adorar a Deus, conforme era ordenado na lei em Êxodo, capítulo 23. Eucana era, então, um homem fiel. Agora, eu creio plenamente, irmãos, que maridos tementes a Deus vão
produzir mulheres melhores. Eu creio plenamente que uma esposa fiel, em geral, tem um homem também fiel. Um homem que busca o Senhor. Nós percebemos aqui que esse homem, ele é temente a Deus, ele é um pai dedicado, e ele fará da sua esposa o que ele puder para tê-la ao seu lado como alguém feliz, alguém satisfeita. E quando Eucana adorou a Deus, é interessante nós notarmos que Ana estava ao seu lado. Versículo 7, na primeira parte, diz que isso acontecia ano após ano. Ou seja, eles estavam unidos na adoração a Deus. Essa é a primeira característica que salta aos nossos olhos ao lermos o relacionamento que esses dois tinham. E eu sei, irmãos, que é difícil para muitos de vocês aqui presentes que talvez não tenham o privilégio de ter o seu cônjuge como cristão. Talvez você não tenha nenhum cônjuge, você é uma mãe que tem que criar o seu filho sem o auxílio de alguém para dividir essa tarefa tão pesada e muitas vezes tão difícil. Mas certamente isso torna o trabalho mais difícil, mas eu tenho certeza que Deus, na sua infinita graça, te capacita a lidar com esse cenário, que não é o ideal muitas vezes, mas se você vive nele, Ele está no controle de todas as situações. E eu tenho certeza que Ele te dá a capacidade, como eu tenho visto aqui nessa igreja, em muitas mulheres que fazem jornada dupla, vivem como pai e como mãe, porque ou não tem maridos cristãos ou não são casadas no momento. Então, sem dúvida, eu tenho certeza que Deus, na sua infinita graça, derrama suas bênçãos em famílias assim também, para te capacitar. Agora, irmãos, Eucana era cristão, ele era um homem que buscava a Deus, mas isso não faz dele um homem perfeito. Ele tinha os seus defeitos e o maior deles é que ele era polígamo. E você pergunta, o que significa isso? Ele tinha 2 esposas. A poligamia nunca foi o plano de Deus para o homem, tá? Eu vi alguns homens aí começando a ficar meio animados, então esquece. Nunca foi o plano de Deus para o homem. Somente durante um período de tempo tornou-se algo culturalmente aceito. Nunca foi algo predito por Deus, mas foi algo culturalmente aceito. Principalmente se sua esposa fosse estéril. Se sua esposa não pudesse gerar filhos, você era até mesmo pressionado a casar-se com uma outra mulher para que essa mulher gerasse filhos para você. É provavelmente essa situação aqui no caso de Ana. Como ela não podia gerar filhos, Eucana então se casou com uma outra mulher, no caso aqui, Penina. Mas apesar dessas falhas, porque Eucana tinha essa falha no seu caráter, no seu relacionamento, ele é descrito aqui para nós como um homem temente a Deus. Eu gostaria de fazer um parênteses, uma aplicação aqui, irmãos. Irmãos e irmãs, vocês nunca terão um cônjuge perfeito. Só minha esposa. Falar que ela não está aqui, então. Vocês nunca terão, nós nunca teremos, nem minha esposa terá um cônjuge perfeito. Mas, irmãos, que isso não seja algo que impeça vocês dois de adorarem ao Senhor juntos. Adorem ao Senhor juntos, mesmo nas suas imperfeições. Não espere ter um casamento perfeito, filhos perfeitos, um cenário perfeito para você falar, agora eu estou apto para servir, para adorar ao Senhor. Não, Deus não espera isso, porque Ele sabe, nós somos pecadores, nós somos miseráveis, nós dependemos da graça de Deus, nós precisamos desesperadamente dEle para exercermos e servirmos a Ele. Então, irmãos, um relacionamento correto com o seu marido começa com uma comunhão na adoração a Deus. Nunca espere ter um relacionamento perfeito para começar a adorar a Deus, senão você só vai adorar a Deus lá no céu. Segundo lugar, nós podemos ver que Ana tinha um relacionamento correto com seu marido através do seu amor por ele, ou seja, ela ama o seu marido.
É interessante nós destacarmos nessa noite que o casamento, ele não é somente algo espiritual. O casamento é também algo físico e algo emocional. Se você quer se casar, mas não quer se envolver fisicamente, não quer se envolver emocionalmente e espiritualmente, não se case. Porque tudo isso está envolvido no casamento. No casamento não são somente duas pessoas que compartilham coisas espirituais. Não, o casamento é um momento para você compartilhar também o amor. Se você não tem amor no relacionamento, sem dúvida, esse casamento enfrentará dificuldades terríveis. No capítulo 1, no versículo 4 e 5, nós vemos um relato interessante, acompanhe lá. Diz assim, no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Olha o verso 5. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. O texto nos fala, irmãos, que ele oferecia sacrifício por Penina, ele era grato por ela ter dado filhos a ele, mas ele amava a Ana. Perceba que no trecho, o adjetivo ali de amor é exclusivo para Ana. Não é dito que ele amava Penina. Agora, Penina perturbava constantemente Ana. Por quê? Porque ela não podia ter filhos. Agora imagine o seguinte cenário. Coloque duas mulheres numa mesma casa. E pode ter certeza, você vai ter problemas. Coloque agora duas mulheres numa mesma casa com um só marido. Para aquelas duas mulheres, você vai ter mais problemas ainda. Agora imagina, se esse marido ama somente uma dessas mulheres, você vai ter muito, mas muito problema mesmo. Era isso que acontecia com Ana. Ana não podia ter filhos, e ela era constantemente zombada por Penina. Porém, o seu marido a amava. Isso fazia com que Penina pegasse birra dela, e ali nós temos um verdadeiro cenário de guerra montado. Olha o que diz versículo 7 e 8. Versículo 7 e 8 do capítulo 1 diz assim: isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Aí, se você é um homem que tem coragem de fazer essa pergunta que Eucana fez, eu não teria essa coragem. Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Pergunta perigosa, né? Agora, irmãos, sem dúvida, aqui nós temos o relato de uma situação familiar insuportável. Uma família completamente dividida, problemas sérios, um sério problema conjugal aqui dentro desse lar. Mas é interessante que mesmo assim, Ana permaneceu casada. É revoltante nos nossos dias que por problemas muito menores, hoje, as pessoas têm buscado o caminho do divórcio. É revoltante nós vermos como as pessoas nos nossos dias perderam a capacidade de, como adultos, sentar para conversar e resolver os seus problemas. Hoje em dia, as pessoas, quando têm dificuldades, elas viram a cara, casais, casados, viram a cara um para o outro e ficam dias, semanas, meses, sem sequer trocar uma palavra, vivendo dentro da mesma casa. Irmãos, vamos ser cristãos. Vamos viver o cristianismo, principalmente dentro das nossas casas. Nós nunca teremos, talvez, um lar perfeito. Talvez nós vamos sempre enfrentar dificuldades. Nós vemos aqui, esse lar tem as suas lutas, tem as suas batalhas, mas esse casal permanece casado. Isso por quê?
Porque nesse relacionamento, nós temos ali alguém que está buscando ter um relacionamento correto com o seu cônjuge. Será que você tem buscado isso na sua família? Será que você tem buscado ter um bom relacionamento com o seu cônjuge? Será que você tem buscado ter, de fato, uma companheira, uma auxiliadora? Ou será que vocês vivem dentro do mesmo teto como dois rivais? Como duas pessoas buscando seus próprios desejos, suas próprias vontades? Irmãos, a segunda característica de uma mãe piedosa é que ela tem um relacionamento correto. Um relacionamento correto com Deus. Nós percebemos aqui que esse lar tem problemas. Esse lar tem grandes e sérias dificuldades. Agora, quando Ana enfrentou problemas, ela não correu para sua amiga pedindo conselho ou ajuda. Ela não correu para os seus vizinhos para contar as dificuldades. Ela não foi reclamar para o seu marido. Ela não atacou aquela pessoa que estava ali causando dor e sofrimento, no caso Penina. Ela não descontou nas crianças. Afinal de contas, era nem filho dela. Ela não perdeu a paciência com os outros. Sabe o que essa mulher fez? E por isso que nós temos colocado aqui como uma mulher piedosa, digna de ser imitada. Ela recorre ao Senhor. Olha o que diz versículo 9 e versículo 10. Versículo 9 diz assim: certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, fez o quê? Orou ao Senhor e chorou muito. Irmãs, vocês não precisam somente ter um relacionamento correto com os seus maridos para vocês terem uma família mais estruturada. Na verdade, para que você tenha um relacionamento correto com seu marido, você primeiro precisa ter um relacionamento correto com Deus. O relacionamento que você tem com seu marido, ou com a sua esposa, com o seu cônjuge, nada mais é do que um reflexo do seu relacionamento com Deus. Casais em crise são casais que não estão somente distantes uns dos outros. Você pode verificar, no final das contas nós temos um problema do relacionamento com Deus. É necessário que quando você passa por problemas, que você possa se prostrar diante daquele que pode te ajudar no problema. E quem é? O Senhor. Olha como Ana se relacionava com Deus. Primeiramente, nós podemos ver que Ana tinha um relacionamento correto com Deus, porque ela amava o que Deus tem de melhor a oferecer. E o que é que Deus tem de melhor a oferecer? Está aí entre parênteses. O quê? Vixe, parece que não tem muita convicção que é isso não, né? Sabe o que Deus tem de melhor para oferecer para nos dar? Filhos. O fato de ela não poder ter filhos fazia com que ela se sentisse privada de ter o melhor que Deus tem a oferecer para nós. Afinal de contas, a palavra de Deus nos diz que os filhos, eles são herança do Senhor. É uma bênção receber essa herança que Deus nos dá. Agora olha o que o versículo 11 nos diz do capítulo 1. No versículo 11 diz assim: ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Resumindo, tudo que ela está pedindo nessa oração aqui é: Senhor, me dê um filho. Senhor, me dê um filho. Nós vemos claramente aqui que Ana amava aquilo que Deus tem para nos dar de melhor, que são os filhos. E talvez você esteja pensando agora: peraí, pastor, os filhos são o que Deus tem a nos dar de melhor? Sei não, hein? Tenho lá minhas dúvidas. Muitas pessoas dizem
nos nossos dias que trazer crianças ao nosso mundo é uma irresponsabilidade. O mundo está perdido, pastor. Ter filhos nesse mundo é loucura. Irmãos, o nosso mundo não é muito diferente do mundo que Ana viveu. Se a gente for esperar ter um mundo perfeito para ter filhos, nunca a humanidade teria subsistido. Porque o mundo nunca foi propenso, nunca foi um lugar adequado para os seres humanos viverem pós-queda. Os filhos, eles são herança do Senhor, eles são bênção. E Ana, ela não era alguém egoísta. Ana, ela queria um filho não para que pudesse provar a sua feminilidade. Ela não queria um filho para que ela pudesse se mostrar para os outros. Ela não queria um filho porque ela queria destaque social. Ela queria um filho porque ela acreditava que um filho era o melhor presente que Deus pode nos dar. É por isso que o aborto é uma abominação para o Senhor. Porque é alguém matando o melhor presente que Deus tem para nós. Por isso que nesse período de eleger pessoas que vão ficar nas cadeiras, que vão legislar, muitas vezes em nosso nome, você deve ver as pautas nesses assuntos, antes de colocar alguém para te representar nesses assuntos. Porque depois não adianta chorar o leite derramado. Nós precisamos ser atentos nisso, porque nós somos cada vez menos, ou dos poucos países, que ainda não têm o aborto legalizado. E é triste quando nós vemos isso acontecendo em muitos países, e mulheres e homens e tudo mais saindo, celebrando o assassinato de bebês. Aquilo que Deus tem de melhor são filhos. E as pessoas querem tirar esses filhos de uma maneira criminosa. Uma mãe que tem um relacionamento correto com Deus, ela ama os seus filhos. Quer seja biológicos ou não. Porque filhos podem ser gerados na barriga ou podem ser gerados também no coração. E Deus abençoe cada uma dessas mães que gestam filhos no coração. São tão mães contra aquelas que geraram na barriga. Mães que seguiram o exemplo do nosso Deus. Você sabia que os cristãos deveriam ser os primeiros a ter uma disposição a adotar? Sabe por quê? Porque você foi adotado. Você foi adotado por Deus. E Deus te traz para a família dele. Sem dúvida nenhuma, essas são mães que também têm um papel importante na nossa sociedade. E Ana era assim, irmãos. Ana, ela amava o melhor de Deus, filhos. Em segundo lugar, nós podemos ver que Ana tinha um relacionamento correto com Deus, porque ela era uma mulher de oração. Olha o que diz o versículo 12. Versículo 12 diz assim: Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela. Ou seja, ela estava orando a Deus. E sabe por que ela orava a Deus? Ela orava a Deus porque ela sabia que Eucana não era a fonte dos filhos. Quem era? Deus era. Toda criança que é gerada, ela é concebida neste mundo como um dom de Deus para a humanidade. Ana era uma mulher de oração. Em terceiro lugar, nós podemos ver que Ana tinha um relacionamento correto com Deus, porque ela dedicou seu filho ao Senhor. Ana fez um voto com Deus de que se Deus lhe desse um filho, homem, esse menino, seria dedicado ao Senhor. Agora, de acordo com Deuteronômio capítulo 30, toda vez que uma mulher fizesse um voto assim, de dedicar o seu filho ao Senhor, esse voto só seria válido se o marido concordasse com esse voto que ela fez. Sendo assim, irmãos, Eucana deve ter concordado com o voto de Ana aqui, porque no final das contas esse menino vai ser levado para servir ao Senhor no templo. Agora,
Deixa eu perguntar para vocês, mães, nos nossos dias. Você tem esse mesmo sentimento com relação aos seus filhos? O seu maior desejo é dedicá-los ao Senhor? O seu maior desejo é ter o seu filho ou a sua filha servindo ao Senhor? Eu já vi muitos pais que gostariam de ver os filhos fazendo tudo, menos sendo um pastor ou um missionário ou uma missionária. Será que você é um desses? Será que você tem dedicado tempo influenciando os seus filhos nos caminhos do Senhor? Se esse não é o seu desejo, se você está satisfeito em ter o seu filho bem formado, com um bom emprego, com um bom carro, com uma esposa, com filhos, mas longe dos caminhos do Senhor, algo está errado. Você não deve ter satisfação nisso. Você deve cada vez mais buscar com que os seus filhos sejam dedicados ao Senhor. O apóstolo João nos mostra isso no relacionamento que ele tinha com filhos espirituais. Imagina com filhos sanguíneos. Mas o apóstolo João diz no versículo 4 de 3 João, as seguintes palavras, eu não coloquei aqui, mas diz assim: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos vivem de acordo com a verdade. Sem dúvida, isso transborda nos corações de cada pai, de ver os seus filhos servindo ao Senhor. Eu sei que essa pode não ser a realidade de muitos de nós. Esses dias eu até cheguei em casa, num dos nossos cultos domésticos com os nossos filhos, e eu falei, vamos fazer um acordo? Senta todo mundo aqui, ó. Vamos fazer um combinado entre nós aqui, ó. Vocês não crescem mais. Porque é mais fácil. Às vezes a gente pensa, eu não vejo a hora que meus filhos cresçam para ser independente. Eu não tenho esse desejo não, moço. Eu tenho visto tanta coisa nessa vida como pastor, que quanto eu pudesse mantê-los ali pequenininho, eu faria. Se fosse no meu alcance, no meu poder, na minha capacidade, eu faria. Mas eu sei que o Senhor é misericordioso. Eu tenho feito o máximo que eu posso. Eu tenho investido o máximo que eu posso. Mas um dia eu quero poder ter a minha consciência tranquila. Seja lá o que for que o futuro me reserve, de que o que me veio à mão, eu fiz conforme as minhas forças. E a minha oração todos os dias é essa aqui de João, de ter a alegria de ver os meus filhos vivendo de acordo com a verdade. E eu sei que no final das contas, a gente pode fazer, mas não é receita de bolo. A gente depende da graça e da misericórdia de Deus. Irmãos, oremos uns pelos outros. Oremos pelos nossos filhos, pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens, porque os dias são maus. O inimigo nunca esteve tão ativo para buscar desvirtuar os corações dos nossos filhos, para afastar os nossos filhos do Senhor. E um pai, uma mãe verdadeira, nunca descansarão enquanto não encontrarem seus filhos aos pés do Senhor. Estarão sempre levando os nomes dele em oração, estarão sempre buscando oportunidades para levar o evangelho para cada um deles. Quarto lugar, nós podemos ver que Ana tinha um relacionamento correto com Deus, porque Ana era uma mulher paciente. Nem sempre as coisas acontecem na velocidade que nós gostaríamos que acontecesse. Ana era uma mulher assim, paciente. Olha o que diz o versículo 18. Versículo 18 diz assim: Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então, ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e seu semblante era o quê? Já não era triste. Sabe por que ela fez isso? Porque ela confiava em Deus. E por isso, ela iria aguardar com paciência até que Deus respondesse a sua oração. A situação não mudou. Mudou alguma coisa? Deus apareceu como um anjo de luz e falou, toca aqui, agora você está grávida. Não, a situação era a mesma. O que mudou? O coração dela, quando ela foi buscar quem? O Senhor em oração. Irmãos, nós não oramos para mudar a Deus.
Às vezes a gente pensa nisso, né? O ser humano é prepotente, ele acha que ele orando, ele vai mudar Deus dos desígnios dele. Deus, ele é eterno, soberano, e o que ele designou para a humanidade irá acontecer. Mas quando eu oro, não é Deus quem muda, sou eu quem mudo. É meu coração que descansa em Deus, é o meu coração que estava desalinhado dos propósitos e do plano de Deus, que começa a ser alinhado. Ana estava triste, sem se alimentar, amargurada. Mas quando ela se encontra com o Senhor em oração, algo acontece. As coisas começam a mudar. O seu coração começa a bater mais uma vez. E ela começa a ter relacionamento com Deus. O que mata nossa vida espiritual é falta de relacionamento com Deus. É falta de oração. É falta de joelho no chão. É falta de Bíblia nas nossas vidas. Isso faz com que nós nos distanciemos. E se nós queremos ser mães, vocês querem ser mães piedosas, se nós queremos ser pais piedosos, se nós queremos ser cristãos piedosos, nós precisamos dessa experiência de oração. E a oração vai produzir a paciência que nós vemos na vida dela. E sabe qual foi o resultado dessa atitude de Ana? Olha o que diz o versículo 19. Versículo 19 fala assim: eles se levantaram de madrugada, Eucana e Ana, e adoraram diante do Senhor. Depois, voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher. E olha só, e o Senhor se lembrou. Irmãos, quando Deus se lembra de nós, Deus se lembrou dela. E olha a maravilha no verso 20. Ana ficou grávida. E passando o devido tempo, teve um filho, a quem deram o nome de Samuel. Pois dizia, do Senhor o pedi. A oração de Ana foi atendida. Ela queria o melhor de Deus. Ela orou por isso. Ela dedicou aquela criança antes mesmo de estar grávida. Ela foi paciente. E Deus respondeu a sua oração. E qual foi a reação de Ana? Olha no capítulo 2, versículo 1. Qual foi a reação de Ana? Então Ana orou assim: o meu coração exulta no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Olha a alegria que essa mulher tem ao gerar filhos. É triste hoje quando muitas mulheres, ao descobrirem que estão grávidas, ao invés de louvarem a Deus pelo presente de Deus, elas ficam chateadas. Ah, mas eu vou engordar. Ah, mas eu vou gastar dinheiro. Ah, mas eu vou perder a liberdade. Olha, tudo isso provavelmente vai acontecer. Mas isso não deve ser algo que vai te entristecer. Eu digo, irmãos, ter filhos revelou para mim o quão egoísta eu era. Ter filhos foi o maior revelador do egoísmo do meu coração. Porque antes eu queria viver para mim, agora eu tenho que viver para o outro. Ter filhos derruba o ídolo do nosso próprio coração, que somos nós mesmos. Uma mãe piedosa, então, tem um relacionamento correto com seu marido, um relacionamento correto com Deus, mas também, em terceiro lugar, ela tem um relacionamento correto com o seu lar. Volta para o capítulo 1, versículo 21 até o 23. Olha o que diz ali. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse a seu marido, quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor. E para lá
ficará para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo. E que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim, Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Eu gostaria de fazer 2 destaques aqui que demonstram o relacionamento correto que Ana teve com o seu lar. O primeiro é o seguinte: Ana se dedicou ao seu filho. Ela não abandonou a promessa. Ela disse que levaria aquela criança para servir no templo para sempre. Ela vai fazer isso, ela vai consagrar essa criança como ela havia prometido. Porém, ela vai fazer isso logo que o desmamar. O que na cultura hebraica provavelmente aconteceria entre 2 a 4 anos de idade. E você vai perceber que ela vai fazer isso. Mas antes de chegar a esse momento, ela se dedica ao seu filho. Mães, invista nos seus filhos. Principalmente quando eles são pequenos. De 1 a 4 anos, a criança está começando a absorver tudo o que acontece no mundo. Até os 8 anos, a personalidade dela está sendo formada. Você precisa investir tempo nas vidas dos seus filhos. Trabalhe fora, não há problema com isso. Mas se há necessidade. Se não há essa necessidade, o melhor investimento que você faz na sua casa é investir na vida dos seus filhos. Agora tem que trabalhar, dá um jeito para ter tempo com eles. Para ter tempo de ler a Bíblia, para ter tempo de apresentar o seu Deus, para cultuar com os seus filhos. Porque eu sei que muitas vezes a realidade não permite que um dos cônjuges, ou no caso a esposa, fique em casa. Mas sem dúvida, invista nas vidas dos seus filhos. Ela dedicou-se ao seu filho. Mas não parou por aí, irmãos. Além de Ana dedicar tempo ao seu filho, ela também dedicou seu filho ao Senhor. Ana não somente se dedicou ao seu filho, ela também dedicou o seu filho. Olha o que diz no versículo 24 a 28. Diz assim: depois de ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou na casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse: meu senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso, também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. Não significa, irmãos, que Ana chegou lá, abandonou o seu filho no templo e nunca mais se importou com a criança. Ela se preocupou com Samuel durante toda a vida. Na verdade, cada vez que ela voltava no templo, ela sempre demonstrava o seu cuidado para com o seu filho. Sabe como? Olha no capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, versículo 18 mostra isso claramente para nós. Diz assim: Samuel ministrava diante do Senhor, sendo menino ainda. Vestia uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano a levava para ele quando ia com seu marido oferecer sacrifício anual. Ela está sempre o quê? Cuidando do filho, zelando do filho. Porque uma vez que você é mãe para sempre. Mas esse não é o fim da história. O fim da história é muito mais belo do que isso. O Senhor nunca leva algo sem dar algo. Olha o capítulo 2, versículo 21. Versículo 21 do capítulo 2 diz assim: assim o Senhor abençoou Ana e ela engravidava. Teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Ela teve mais 5 filhos. Certamente muito mais do que ela podia imaginar.
É assim que Deus age. Quando nós somos fiéis a Ele, Ele é bondoso para conosco. E Ana pôde ouvir aquilo que certamente mais enche o coração de uma mãe piedosa de alegria. Sabe o quê? Capítulo 2, versículo 21. E o menino Samuel crescia, mas não só crescia, crescia diante do Senhor. Já pensou que alegria você ouvir isso dos seus filhos? Que eles crescem, mas não só crescem em estatura, eles crescem diante do Senhor. Quer mais? Olha o que ela ouviu no versículo 26. E o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Quer mais? Capítulo 3. O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. E por último, versículo 19 do capítulo 3. Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixou que nenhuma das suas palavras caíssem por terra. Que essa seja uma realidade experimentada por cada uma das mães presentes aqui nessa noite. Cada uma de vocês possa experimentar assim essas palavras que Ana experimentou. Agora, mães, para que isso aconteça, muitas vezes, nós temos que ter essas características aqui. Ana sumiu. Tinha um relacionamento correto com seu marido. Ela tinha um relacionamento correto com Deus. E ela tinha um relacionamento correto com o seu lar. Que cada uma de vocês possam focar suas vidas dentro de casa nessa realidade. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, agradecemos pelo tempo juntos, pela Tua palavra, pelo estudo e pela exortação. Rogamos ao Senhor que cada um aqui possa estar comprometido em viver em piedade, mas principalmente cada uma das mães aqui representadas nessa noite, que cada uma delas possam buscar ter relacionamentos adequados, primeiramente com seus maridos, em segundo lugar com Deus e em terceiro lugar com o seu próprio lar. Que o Senhor derrame suas ricas bênçãos em cada um aqui, e aqueles corações nessa noite que estão diante do Senhor rogando Tua capacitação, que o Senhor possa respondê-los e capacitá-los a servir cada vez mais a Ti. Porque é em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém.